Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e você, a partir de agora, pode assistir muito bem à vontade para aprender mais um conteúdo matemático. Se você estiver assistindo essa aula pela TV, seja bem-vindo. Se você estiver assistindo essa aula pelo canal do YouTube Matemática Viva, faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário que eu vou responder cada um individualmente. Na aula de hoje, a gente vai voltar mais uma vez a reforçar os conteúdos falando sobre áreas de figuras planas, tá certo? Sobretudo o triângulo, o quadrado e o retângulo. A gente já viu aulas passadas sobre esse assunto, só que hoje a gente vai voltar para questões de problemas, né, do dia a dia envolvendo a área dessas figuras planas aqui, tá bom? Bora relembrar aqui como é que é feito o cálculo da área de cada uma dessas figuras. Eu vou começar aqui, no caso, pela área do retângulo. Eu vou começar pela área do retângulo. Quem de vocês se lembram como que faz o cálculo da área do retângulo, né? A área é igual a base vezes altura. A fórmula da área do retângulo. Como é que é feita a fórmula da área do quadrado? Quem se lembra? A fórmula da área do quadrado é a área é igual a L ao quadrado, tá certo? L ao quadrado. E por fim, a área do triângulo, quem se lembra? A área do triângulo, a área é igual a base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2, tá certo? Então, no geral, todas essas três fórmulas estão relacionadas a gente multiplicar os dois lados de uma figura, né? As duas dimensões de uma figura, né? Aqui no caso você está vendo que é a base pela altura. Aqui no quadrado, como a base e a altura são iguais, e a gente chama de lado, então é lado vezes lado. Por isso que dá lado ao quadrado. Já no triângulo, eu pego essa mesma base e multiplico pela altura e não esquecer de dividir por 2. Mesmo elas tendo alguma diferença de uma para a outra, no geral, a base principal, né, a raiz principal do cálculo dela sempre é multiplicando base vezes altura, base vezes a própria base. E base vezes altura, só não esquecer de dividir por 2, no caso do triângulo, tudo bem? Então você anote essas fórmulas aí, que é para poder, nos próximos cálculos que a gente for fazer, sempre utilizaremos alguma delas, tudo bem? Vamos então para a parte dos exercícios. A gente já vai diretamente para a parte dos exercícios. A primeira questão diz assim: se você já recebeu o PDF do seu professor nesse momento, aí você já se organiza para poder começar a responder, tudo bem? A primeira questão diz assim: Dona Lila vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar salsinha e outros temperos. Então tá aqui o quintal da Dona Lila, é cercado. Aqui dentro tem salsinha, tem cheiro verde, tem cebolinha, tem coentro, tem pimentão, tem tomate. Eu estou só inventando aqui, mas não estou vendo. Para mim que aqui é tudo igual. Enfim, aqui está a parte da horta dela, né? Um pedaço retangular do seu quintal para poder fazer aqui, digamos assim, a sua horta, né? Digamos assim, a sua horta. E aqui está mostrando que, ó, a largura daqui da frente mede 23, do jeito que lá atrás também, obviamente, mede quanto? 23. E aqui desse lado mede 17 metros e, obviamente, aqui do outro lado, com certeza também medirá 17 metros, já que é um pedaço retangular. Se ele é retangular, essas duas medidas têm a mesma medida e essas duas aqui, ó, também têm as mesmas medidas. Pergunta: a área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos é... Então, aqui no caso, ele quer que a gente calcule qual é a área aqui da horta da Dona Lila. E para a gente calcular a área no caso aqui é um retângulo, né? A gente vai observar que aqui nós temos a base dela. Aqui no caso é a nossa base. E aqui, ó, nós temos o que a gente iria chamar de altura, mas aqui no caso é largura. A base pela largura, que representa, no caso, pode representar a mesma dimensão que a altura. O importante é que temos duas dimensões. E como é um retângulo, como essa figura aqui ela é uma figura retangular, como ela é uma figura retangular, você precisa lembrar da fórmula da área do retângulo. Como é que é a fórmula da área do retângulo? Vamos ver se você se lembra. Muito bem, a área é igual a base vezes a altura. É uma fórmula que toda vez que a gente tiver que calcular a área de um retângulo, a gente vai utilizar essa fórmula aqui.
tá certo? Desde quando vocês do sétimo ano começaram a mexer com equação do primeiro grau, a desenvolver uma expressão algébrica mais, e aqui no caso a gente já está mexendo com forma, você toda vez começará por essa estrutura. Você coloca aqui a equação ou a forma e vai desenvolvendo ela até chegar na resposta. Tudo bem? Vamos então dar continuidade. Primeiro a gente anotou a fórmula e agora a gente vai para a segunda fase, que é o que? Substituir a base e a altura. Então você repete o A área é igual. Agora você substitui. A base é quanto? A base é a largura daqui, ó, da horta dela, 23. Então eu vou colocar aqui, ó, 23 multiplicado pela altura. A altura aqui no caso é correspondente à largura da horta, tá certo? Que no caso aqui é 17. Então aqui a altura da fórmula corresponde à largura da horta, que no caso é igual a 17 metros. É igual a 17 metros. Pronto. Você primeiro anotou a fórmula e depois fez as substituições. No lugar de B eu botei 23 e no lugar de H eu coloquei 17. E não esquecer que é um multiplicando pelo outro. Por fim, então, no caso, você fará a multiplicação. Área é igual a quanto que é 23 vezes 17? Você vai ter que fazer esse cálculo aqui. 23 vezes 17. Para saber quanto que dá. Tudo bem? Vamos ver? 3 vezes 7 vai dar 21. Vem um 2 para cá. 7 vezes 2 vai dar 14. Com 2, 16. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 2 vai dar 2. E aí, no caso, você soma tudo. 1, 6 com 3, 9. 1 com 2, 3. Tá certo? Então, vai dar 391. Como aqui está em metro, ó, 23 metros e 17 metros, então vamos colocar como sempre metros quadrados. Sempre a unidade de medida elevado a 2 metros quadrados. Que no caso é o que está registrado na nossa letra, A. Tudo bem? Então essa foi a primeira questão envolvendo cálculo de figuras geométricas. Fórmula da área de figuras geométricas. Aqui no caso de um retângulo. Agora vamos então para a parte da segunda questão. Vamos para a segunda questão. Se você não teve tempo de copiar e estiver assistindo pelo canal do YouTube, é só apertar pause e dar continuidade quando terminar, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: a escola Aprenda Feliz vai pintar um triângulo na parede do pátio, para que os alunos o decorem como uma árvore de Natal. No desenho abaixo podemos ver como ficará a parede depois de pintada. Então a gente está vendo aqui que aqui é uma parede, tem um triângulo aqui, onde eu estou vendo que aqui tem um quadrado aqui também, né? Mas dentro do quadrado tem um triângulo. E esse triângulo aqui no caso, ó, a base dele aqui mede 4 e a altura dele, a altura do triângulo é o equivalente aqui, ó, a altura daqui dessa outra dimensão aqui, que no caso é 2,5. Então do jeito que aqui é 2,5, a altura daqui do triângulo, aqui, vê daqui a altura é aqui, né? Ó. A altura do triângulo também será 2,5. Exatamente porque tem a mesma altura daqui desse outro número que está aqui. 2,5. Pergunta: com base nas dimensões da parede registrada no desenho, podemos afirmar que a área a ser pintada será de... Então aqui no caso, a gente vai ter que, como a figura vai ficar desse jeito, eles vão pintar só a parte do triângulo. Eles não vão pintar para a parede toda, vão pintar apenas a parte do triângulo. E, portanto, basta a gente usar a fórmula do cálculo da área do triângulo para saber quanto de tinta eles vão utilizar aqui em uma parede que aqui está dizendo que é 4 metros de altura, aliás, de largura, por 2,5 metros de altura. Que aqui no caso a base corresponde a 4 e a altura corresponde a 2,5. O que você tem que fazer agora? Lembrar da fórmula da área do triângulo. Quem se lembra como é que é a fórmula? A área é igual a base vezes altura e não pode esquecer de quê? De dividir por 2. É uma fórmula. Toda vez você deve começar pela fórmula. Tudo bem? Então, no caso, já que você lembrou da fórmula e anotou aqui, agora você vai para a segunda etapa, que é o quê? Fazer as substituições. No lugar do B, eu troco por 4, ó, porque B é base, que é 4. E depois eu troco o H pela altura, que é quanto? 2,5. Vamos substituir?
repete o A, repete o sinal de igualdade. O B vale 4 vezes. A altura vale 2,5. 2,5. E no final não esquecer tudo de dividir por 2. Tem que repetir, viu? Até o final, para poder a gente utilizar cada um desses números. Então ficou nessa situação. 4 vezes 2,5 dividido por 2. O 4 vezes o 2,5 já multiplico já, viu? Então a área é igual a... Quanto é que dá 4 vezes 2,5? Deixa eu fazer bem aqui o cálculo bem aqui. 2,5 vezes 4, rapidinho. 4 vezes 5 é 20, vem um 2. 4 vezes 2 é 8. 8 com 2 é 10. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então, me lembro de colocar bem aqui, ó. Não é 100, é 10, porque tem a vírgula, viu? Então, 4 vezes 2,5 é 10. E não esquecer de repetir o 2 no final, para poder dividir um pelo outro. Então, ó, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? É 4. Quem é a altura? É 2,5. E o 2 eu repito. Aí depois eu multiplico. A igual, A igual. Aí 4 vezes 2,5 é 10. O 2 eu repito. Para quê? Para que no final eu faça a divisão. 10 dividido por 2. Você está vendo tipo uma fração. Mas você sabe muito bem que uma fração pode ser interpretada como um tipo de divisão. Em vez de você dizer 10 meios, você vai fazer pegar o 10 e dividir pelo 2. Quanto que é o 10 dividido pelo 2? Vai dar 5. 5 metros quadrados. É a resposta da nossa segunda questão. Tudo bem? Enquanto você anota aí, então é isso, pessoal. Essa atividade vai trazer para vocês situações do dia a dia e como que a fórmula do quadrado, a fórmula do triângulo e a fórmula do retângulo pode ajudar vocês a resolver questões dessa natureza. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a terceira questão. A terceira questão, ela diz assim, ó, leia o texto abaixo e responda as questões 3, 4 e 5. Então, com a informação aqui, com essa informação que eu ainda não li, a gente vai responder a terceira, a quarta e a quinta questão. Tudo bem? Vamos lá, então. A figura abaixo representa um terreno retangular e uma casa quadrada, construída dentro do terreno. Então, no caso aqui, nós temos um terreno na forma de um retângulo e dentro da casa, aliás, e dentro do terreno, nós temos uma casa. A informação aqui pela figura, a gente está vendo que o terreno, digamos que aqui é a frente dele, né? Aqui é a frente dele. A frente dele tem 7 metros de largura e o comprimento do terreno tem 18 metros de comprimento. Já a casa, como a própria questão diz, ela é uma casa quadrada. E a largura da casa aqui é quanto? 6. A largura da casa mede 6. Vamos então para a terceira pergunta, a questão de número 3. A questão número 3 diz assim: qual a área do terreno? O terreno como um todo. Digamos que se alguém for comprar o terreno, eu estou vendendo um terreno que mede 7 de frente por 18 de comprimento, de fundura que a pessoa diz, 7 de largura por 18 de fundo. Ele diz tipo assim, acho que é isso. Então, no caso, para mim calcular a área total disso, eu vou calcular com tudo que tem dentro. Aqui no caso, ó, qual é a área do terreno? O terreno todo, que mede 7 por 18. Que mede 7 por 18, tudo bem? Então, vamos calcular. Se é um retângulo, né? Essa figura aqui, obviamente, ela é um retângulo. Um retângulo. Aí você vai ter que se lembrar da fórmula do retângulo, tá certo? Como que é a fórmula do retângulo? A área é igual a base vezes a altura. A primeira coisa que eu faço é anotar aqui a fórmula da área do retângulo. Aí eu vou precisar de quem? Da base e da altura. Aqui no caso, nós falamos de frente e de fundo, então de largura e de comprimento. Mas, trazendo aqui para a parte da fórmula, você pode interpretar que o 18 é a base e o 7 é a altura. Tudo bem? O importante é multiplicar as duas dimensões. Tanto faz ser 18 vezes 7 ou 7 vezes 18, porque o resultado vai dar o mesmo, tá certo? Então, para um terreno, a gente fala de largura e comprimento. Mas como a fórmula é base e altura, você faz de conta que a largura é a altura e a base é o comprimento. Tudo bem? Então, o que você tem que fazer agora é fazer as devidas substituições, que é o que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Então, vamos lá.
A área é igual a... Quem é a base? A base aqui no caso é 18. A base dá 18. Multiplicado pela altura. Quem é a altura? 7. A altura é 7. Tá certo? Aí agora você vai e multiplica. Quanto que é 18 vezes 7? Você está percebendo que eu estou seguindo aqui uma ordem, uma sequência organizada, pessoal? Sempre começa com a letra A e lá no final vai ter o resultado da área. Então, primeiro você anota a fórmula, depois faz as substituições de letras pelos números e depois faz a multiplicação para poder no final encontrar a resposta correta. Mas sempre assim, ó, tudo organizado, ó, sempre começando com a letra A. Vocês têm que se acostumar a seguir, fazer cálculos agora nesse formato aqui, tá certo? Quando eu quiser fazer uma multiplicação por fora, tipo aqui, como a gente fez, ó, aqui está a sequência. Eu fiz um cálculo aqui, ó, mas aqui eu continuei na sequência. Então, vocês têm que ter essa noção de continuidade, tá bom? Por fim, eu vou fazer 18 vezes 7. Como é que eu faço a multiplicação de 18 vezes 7? Vou fazer bem aqui o cálculo. É 18 vezes 7. 18 vezes 7. 7 vezes 8, quanto é que dá o 7 vezes 8? O 7 vezes 8, pessoal, vai dar 56. Coloco o 6 e sobe o 5. Sobe o 5. Depois, 7 vezes 1. 7 vezes 1 vai dar 7. Com 5 vai dar quanto? Se eu pegar 7 e somar com 5, obviamente que vai dar 12. Vai dar 12, portanto, deu 126. Então, anota aqui, ó, 18 vezes 7 é 126. Como trata de metro, então é metro quadrado. Então, a área desse terreno total mede 126 metros quadrados, que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Tudo bem? Anote aí os cálculos, por favor. Ok, então vamos então para a quarta questão, envolvendo ainda essa mesma situação. Agora que a questão diz assim, ó, qual é a área ocupada pela casa? Aqui no caso está perguntando, qual a área ocupada pela casa? Agora eu quero somente a área da casa. Eu quero somente a área da casa. Tá aqui, ó. E a casa, nós sabemos pelo texto, aqui diz que é uma casa quadrada que tem o seu lado medido 6 metros. Portanto, que fórmula que eu vou usar para encontrar a área da casa? Obviamente, como aqui, ó, é a área ocupada pela casa. Aqui é a área do terreno todo, juntando tudo. Já mais na quarta questão, ele quer que eu calcule só a área da casa, só parte da casa. Então, no caso, como a casa tem um formato quadrado, qual é a forma que eu vou usar? Muito bem, a forma do quadrado, que é essa aqui, ó. A área é igual a, quem se lembra? A área é igual a L ao quadrado, em que esse L é o valor do lado. Tá certo? Então, no caso aqui, é a fórmula da área do quadrado. A área é igual a L ao quadrado. Depois, o que é que você vai fazer? Faz as substituições. Repito A, repito o sinal de igualdade. E no lugar do L, eu substituo pelo valor do lado da casa. Que no caso aqui mede 6. 6 metros. Então, aqui no caso, eu vou colocar 6 metros, 6. E não esquecer desse 2, ó. Elevado a 2. Então, anota aqui, ó. Elevado a 2. Por fim, eu anoto aqui o A de novo e agora eu vou calcular quanto que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, pessoal, é uma potência, tá certo? Em que 6 ao quadrado é o 6 quantas vezes? É o 6 duas vezes, ó, numa relação de multiplicação. E quanto que é 6 vezes 6? É assim que você toda vez vai proceder que quando envolver cálculo de área de um quadrado. Você pega o valor do lado, substitui pelo número e interpreta como sendo uma potência. 6 elevado a 2 é a mesma coisa que o 6 duas vezes, 6 vezes 6. E quanto que é 6 vezes 6? 6 vezes 6, obviamente, é igual a 36, que é o resultado que eu vou colocar aqui, ó. 36 metros quadrados. 36 metros quadrados. Tudo bem? Então, para a nossa quarta questão, a resposta correta está na alternativa D. D de dado. Tudo bem? Ok, então essa questão aqui falou que são a 3, a 4 e a 5 voltada só para esse tipo de situação. Na primeira situação, a gente multiplicou a área total, né, juntando tudo. Juntando tudo, quando eu falo, é aqui a dimensão principal, 18 por 7.
A quarta, ele falou da área ocupada só pela casa, que dá, juntando tudo dá 126. A área só da casa dá 36. Vamos ver o que ele vai querer na quinta questão. A quinta questão diz assim: qual é a área do quintal? Qual é a área do quintal? Como é que a gente vai fazer para calcular a área do quintal? O quintal, pessoal, é tudo que não for casa. Tudo que não for a casa, tudo que for do lado de fora. Digamos que aqui tem um muro, né? Uma casa murada, aí tem a casa. Então, tudo que tiver na frente, do lado, atrás, tudo é considerado como um quintal. Se a área total é 126 e a área só da casa é 36, como é que a gente vai calcular a área do quintal? Que figura é essa que tem aqui, mas eu não posso contar com a casa? Porque a área do quintal é só essa parte cinza clara, ó. Vindo aqui por trás, aqui do lado, aqui na frente. Eu quero calcular só essa área cinza clara. É estranho ela, né? Aqui por fora ela tem um formato retangular, mas aqui dentro eu não posso contar com a casa, porque a casa não é quintal. A não ser que eu lembre que a área total é 126, juntando tudo, com casa com tudo. A parte da casa é 36. E aí qual raciocínio que eu posso seguir? Eu posso pegar a área total e tirar a parte da casa. Que o que sobrar vai ser a parte cinza do terreno, né não? Entendeu o raciocínio? Ele quer que a gente calcule a área do quintal, que é essa parte cinza clara aqui. Como é que eu posso fazer? Eu sei que a área total é 126, juntando tudo é 126, e eu sei que a parte só da casa é 36. Então, como é que a gente vai fazer para calcular? É só pegar a área total e tirar a parte da casa, que o que sobrar vai ser a parte do terreno, do quintal, tudo bem? Então, vamos pegar a parte total. Então, a área do quintal, vou botar aqui um Qzinho para saber que é de quintal, é 126, que é a área total, tirando os 36 metros quadrados, que é da casa. Tudo bem? Aí quanto é que vai sobrar? Então, a área do quintal é 126, que é a área total. Tirando 36, vai sobrar exatamente 6 menos 6 vai dar 0. 2 menos 3 não dá, então pega o 12 todo aqui. 12 tirando 3 vai sobrar 9. Isso quer dizer que a área do quintal corresponde a 90 metros quadrados. Deu para entender o raciocínio de como calcular a área do quintal? Eu calculei na terceira questão a área total, juntando tudo, 7 vezes 18, que deu 126. Na quarta questão, eu calculei a área da casa, que deu 36. E na quinta questão, ele quer que eu calcule a área só do quintal, sem a casa. Para mim saber, é só eu pegar a área total, que é 126, e tirar os 36 daqui da casa. Que o que sobrar é essa parte cinza, correspondente a 90, correspondente à parte do quintal, que corresponde a 90 metros quadrados, que é o que está registrado na nossa letra C. É o que está registrado na nossa letra C. Tudo bem? Vamos então para a nossa última questão de hoje. Vamos para a nossa última questão. A última questão diz assim: a figura abaixo mostra um terreno retangular que Manuel dividiu igualmente em 3 lotes retangulares. Então aqui nós temos era um terreno grandão. O seu Emanuel, de forma inteligente, conseguiu dividir ele em 3 terrenos. Aqui nós temos o terreno 1, o terreno 2 e o terreno 3. E sabe o que ele diz? Que os 3 são iguais e são retangulares. Pergunta: qual é a medida da área desse terreno? No caso, o terreno é o terreno total, certo? Quanto que é a área do terreno total, juntando os 3 terrenos aqui? Porque antes era um terreno só e ele dividiu em 3 terrenos iguais. Aí ele quer saber aqui, no caso, qual é a medida da área total desse terreno. Vamos raciocinar? Bem, você está vendo que aqui é como se fosse a frente de 2 terrenos, né? A frente do terreno 1 e a frente do terreno 2. Já o terreno 3 foi aqui no fundo e de lado, como se a frente dele fosse para cá, ó. Como se a frente dele fosse para cá. Aí você vai lembrar que os 3 terrenos não são iguais? Os 3 terrenos são iguais. Aqui está dizendo que juntando as duas frentes do terreno 1 e 2, dá um total de 20. Se os dois dão um total de 20 e os dois são iguais, então cada frente vai medir quanto? Hein?
Se os dois dá 20, cada um vai medir quanto? Cada um vai medir 10 de frente, ó. 10 aqui e 10 aqui. Para poder conjuntar os dois, dá total de 20. Tudo bem? Outra informação que a gente tem é que se os terrenos são iguais, e se a frente desse aqui é 10, é porque a frente desse aqui é quanto também? Aqui, ó, esse terreno aqui no fundo, ó, a frente dele foi para o outro lado da rua. É como que esse aqui, ó, passasse uma estrada e aqui passasse outra estrada. Aí aqui no caso passa carro aqui, passa carro aqui. Aí aqui no caso o terreno 1 e o 2, a frente ficou para cá. E o terreno 3, ó, a frente foi para cá. A frente foi para cá. Mas como a gente tem a informação que todos são iguais, se a frente desses aqui são 10, é porque a frente desse aqui também é quanto? A frente desse aqui também mede 10. Tanto faz se aqui ou se aqui. Tanto faz. Mede 10. E quanto que é aqui? Aqui esse lado aqui desse terreno. Você vai ver que se aqui em cima é 20, é porque aqui embaixo, que tem a mesma medida, também será 20. A largura, o comprimento do terreno é 20. E como eles são iguais, esse comprimento daqui para cá é quanto, pessoal? Olha só, o terreno 3 não é igual ao terreno 1, que também é igual ao terreno 2? No terreno 1, a frente é 10. Pois então, a frente do terreno 3 também é 10. No terreno 3, a largura aqui, ó, o comprimento aqui é 20. Então é porque aqui também, a largura do terreno 1 também será quanto? 20. Será 20. Pronto. Já identificamos todas as dimensões dos terrenos. Agora, para me calcular tudo, eu vou colocar a forma da área do retângulo, que é o terreno total. Faça de conta que ele não dividiu, tá tudo igual aqui. Então eu vou fazer a área é igual a base vezes a altura, que é a forma da área de um terreno, tá bom? A área é igual a... Quem é a base? A base aqui é 20, ó. A base é como quem se fosse 20. Então, no lugar do B, eu coloco quem? Coloco 20. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura vai daqui até aqui, ó. E aí você sabe que daqui para cá é 20 e daqui para cá é 10. Então a altura total vai dar quanto? 20 mais 10, que é a altura total, ó, juntando tudo. Vai dar 20 mais 10. E quanto que é 20 mais 10? 30. É igual a 30. Viu? Então a gente descobriu a base e descobriu a altura. Para finalizar, a área é igual a 20 vezes 30. Você vai multiplicar 20 vezes 30. 20 vezes 30 você pode fazer rapidamente assim, ó. 2 vezes 3, 6. E tem quantos zeros? 1, 2, 2 zeros. Então bota aqui, ó. 0, 0 metros quadrados. 600 metros quadrados, que é o que está registrado na nossa letra B. Está registrado na nossa letra B. Então é isso, pessoal. Nós aprendemos aqui com essas questões como calcular a área de figuras planas, no caso triângulo, retângulo e quadrado, dentro de situações problemas. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!